Olá pessoal, hoje iremos falar do gráfico da função quadrática. Olha, o gráfico da função quadrática, que é a função do segundo grau, que se comporta da forma ax² mais bx mais c, pessoal, é uma parábola. Parábola nada mais é do que uma curva. Veja que a curva está voltada para cima ou para baixo. Essa parte da curva aqui, olha, se chama concavidade. Isso aqui, dela estar voltada para cima ou para baixo, vai depender do A. Olha. O A é aquele número real que fica coladinho com x ao quadrado. Se o número que vier aqui for um número positivo, olha, a concavidade vai ficar voltada para cima. O gráfico vai ficar parecido com esse aqui. E se o A, o número que ficar aqui, for negativo, a concavidade vai ficar voltada para baixo, tá certo? Vai ficar parecido com esse aqui. Agora, precisamos também de conhecer as raízes ou zeros da função, certo? Isso aí vocês tiram de letra. As raízes ou zero é você resolver a velha e boa equação do segundo grau, certo? Então, olha, as raízes ou zeros vai depender de três coisas, tá certo? Do A e do delta. Do A e do delta. Quando o A for maior que zero e o delta for maior que zero, vocês se lembram lá no estudo do delta? Que quando a gente resolvia a equação do segundo grau, aí dava delta maior que zero. Ou seja, delta igual a 9, né? Que raiz de 9 é 3, não é isso? Aí a gente resolvia a equação todinha, aí lá tinha x' e tinha x², dois números diferentes. E quando o delta desse igual a zero, aí a gente ia ter lá x' igual a x². Ia ter duas raízes mais iguais. E quando o delta deu menor que zero, por exemplo, delta menos 4, a gente já parava ali. Não vamos prosseguir, por quê? Porque se prosseguir eu não vou ter raiz quadrada de número negativo, então eu não tenho raiz. Aquelas três condições eu vou precisar daqui, tá certo? Vou precisar juntá-las. Quando A for maior que zero e delta for maior que zero, o que é que acontece? Quando A for maior que zero, a gente já sabe, concavidade voltada para cima. E delta for maior que zero, não temos duas raízes diferentes, ó, ela corta o eixo x em dois lugares diferentes. Quando A for maior que zero, a concavidade vai estar para cima, só que nós temos duas raízes iguais, não é isso? Então, olha, duas raízes iguais, olha. Vai ser só um ponto aqui, duas raízes diferentes, dois pontos. Duas raízes iguais, um ponto. Um ponto a parábola só faz tocar. Aqui ela corta, aqui ela toca. E quando o A for maior que zero e delta for menor que zero? A maior que zero, concavidade voltada para cima. E o delta menor que zero, pessoal? Não existe raiz real, a gente viu lá, não é? Então, se não tem raiz, a parábola não vai tocar nem cortar o eixo x, certo? A mesma coisa aqui, olha, é quando A for menor que zero. A gente viu aqui, olha, quando A for menor que zero, a concavidade está voltada para baixo. Aí acontece esses três casos da mesma forma. A menor que zero, concavidade para baixo, delta maior que zero, duas raízes diferentes, corta em dois lugares. A menor que zero, concavidade voltada para baixo, delta igual a zero, duas raízes iguais, na realidade é só uma, então só faz tocar. E A menor que zero, concavidade voltada para baixo, e delta menor que zero, não tem raiz, então não toca, se comporta dessa forma aqui. Então esse, pessoal, vai ser o comportamento do nosso gráfico. Uma dessas situações o nosso gráfico vai cair. Vamos conhecer agora o vértice da parábola. Coordenada do vértice. Na função do segundo grau, pessoal, o vértice da parábola está na sua concavidade, certo? Concavidade é essa parte e essa aqui, ó. Já sabemos lá da concavidade que quando A maior que zero, a concavidade está voltada para cima. Quando A menor que zero, a concavidade está voltada para baixo. Veja que quando a concavidade está voltada para cima, o vértice está aqui embaixo, certo? O vértice é um ponto. Se ele é um ponto, ele tem x e tem y. Então, quando eu puxo para cá, ele é x de v. Quando eu puxo para cá, ele é y de v. Ó. Aqui tá. Quando eu puxo para cá, ele é x de v. Para o eixo y, ele é y de v. Pessoal,
Quando o A for maior que zero e o vértice está lá embaixo, né, a nossa função admite ponto de mínimo. Está lá embaixo, é o mínimo que ela pode atingir. E quando o A for menor que zero, certo? O vértice está lá em cima, lá no terceiro andar. Então, a nossa função admite ponto de máximo. Está lá em cima. É o máximo que ela atinge. Olha, pessoal, o ponto onde a nossa função atinge o mínimo ou o máximo, a gente encontra pelo y de v, tá certo? É o y de v. E a gente está falando tanto de x de v e y de v, mas como é que a gente vai obter essas coordenadas? Tem uma formulazinha, olha. X de v vai ser menos b sobre 2a, y de v menos delta sobre 4a. O que é que a gente vai fazer agora? Construir o gráfico. Para construir o gráfico da função do segundo grau, a gente vai juntar os três ingredientes. O A, que a gente sabe da concavidade, as raízes e agora o vértice. Os três juntos, pessoal, formam o gráfico bem bonitinho, certo? Então vamos lá construir o gráfico dessa função. Primeira coisa é você encontrar as raízes da função. Resolver a equação do segundo grau. Quem é A, B e C. A é 1, B é menos 6 e C é quem? 5. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual. Trocando as letrinhas pelos números, sai B entra quem? Menos 6 ao quadrado menos 4. Sai A entra 1 e sai C e entra 5. Aqui a gente já sabe, né? Separa 6 vezes 6 vai dar 36 menos 20. Delta igual a quem? A 16. A fórmula que resolve. X é quem? Menos B, mais ou menos aí de delta sobre 2A. Assim? Menos. Quem é B? Menos 6, ó. Mais ou menos. Aí de delta que é quanto? 16 sobre 2 vezes A, 2 vezes 1. X é igual. Menos com menos dá mais 6. Mais ou menos. Raiz quadrada de 16. 4. 2 vezes 1 é 2. X'. Vamos fazer direto? 6 mais 4. 6 mais 4. 10 dividido por 2 dá 5. E x duas linhas. 6 menos 4 dá 2, né, galera? Dividido para 2 é quem? 1. Então as nossas raízes, 1 e 5. Segundo passo. Aqui era como se fosse o primeiro passo. E aqui o segundo passo. O segundo passo chama-se encontrar os vértices. Ó, os vértices então. X de V é menos B sobre 2A. Vai ficar menos. Quem é B? Ó? Menos 6 sobre 2 vezes A, que é 1. Fazer direto aqui, olha. Menos com menos dá mais. 6 dividido para 2 é 3. Y de V é menos delta sobre 4A. É igual. Menos. Delta está aqui, né? 16 sobre 4 vezes A. Mas A é quanto? A é 1. Menos com mais dá menos. 16 por 4 dá 4. Aqui está o nosso vértice. Vou até colocar aqui, ó, V, X de V, 3, Y de V, menos 4. Então, vamos fazer o gráfico, pessoal? Vamos fazer o gráfico. Primeiro, você vai pegar as raízes
que é x' e x duas linhas, e colocar no eixo x. Já estou vendo que menos 4 vai ficar aqui para baixo, pessoal. Então eu vou tirar o x daqui e vou botar mais para cima, certo? Pronto, tá aí. O nosso plano cartesiano. 1 e 5 no eixo X. Então vai ficar, olha. 1 e 5. Então, X' e X duas linhas, certo? São pontos. Agora, entre 1 e 5, bem no meio aqui, ó, você vai marcar 3, que é o X do ponto V, beleza? Aqui é 1 e aqui é 5. Então 3. O Y de V, menos 4. Então no eixo Y, menos 4, que é na parte o quê? Negativa, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então aqui, olha. Tá aqui. Veja que esses 3 pontos já delimitam a nossa parábola. E a gente já sabe de antemão que ela vai ter a concavidade voltada para cima. Por quê? O A é 1 maior que 0. Maior que 0, concavidade voltada para cima. Então, ó, como é que vai ficar a nossa parábola? Aqui é o nosso vértice. Tá aí o gráfico, pessoal. Para fazer o gráfico, nós precisamos de quê? Primeiro encontrar mais raízes, 1 e 5. Depois o vértice e depois traçamos o gráfico. Gráfico da função x ao quadrado menos 6x mais 5, certo? Sim, outro detalhe aqui, olha. Onde a parábola, onde a curva corta o eixo y, olha. No C, tá certo? 5. Tá aí nosso gráfico. Vamos fazer a letra B agora. Olha, qual é o primeiro passo? Tirar as raízes, né? Logo vamos separar dali A, B e C. Não, olha. A, B e C. A é quem? Menos 2, B é 3 e C é 5. Delta é quem? B ao quadrado menos 4AC. Trocar. Sai B e entra quem? 3 ao quadrado. Sai A e entra menos 2. E sai C e entra 5. Vamos dar uma separadazinha aqui, né? 3 ao quadrado vai dar 9. E daqui para cá, menos com menos dá mais. 4 vezes 2, 8 vezes 5 dá 40. 9 mais 40, 49. Vamos para a fórmula resolutiva. X é igual a quem? Menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre
2A. Menos. Quem é B, pessoal? Menos 3. Mais ou menos. Raiz de delta. Mas quem é delta? 49. 2 vezes A, 2 vezes menos 2. Vamos tirar daqui para cá. X é igual a menos 3, mais ou menos. Raiz quadrada de 49 é 7. E 2 vezes menos 2, menos 4. X'. Menos 3 mais 7. Vamos fazer direto? Menos 3 mais 7. Diminui e dá o sinal do maior, né? Dá 4. Dividido por menos 4 vai dar quem? Menos 1. X duas linhas. Menos 3 menos 7. Sinais iguais. Repete e soma. Vai dar menos 10. Dividido por menos 4. Vamos dar uma simplificada e uma melhorada aqui. Menos com menos mais. Aqui dá para dividir por 2. 10 por 2 dá 5. 4 por 2 é 2. Então, ó, as raízes. Agora, vamos para o vértice. O vértice é x de v é menos b sobre 2a, não é? Menos. Que é b? Tá aqui, ó. 3 sobre 2 vezes a, que é menos 2. X de v vai ficar... Ó, pessoal, menos com menos dá mais. Vai ficar 3 sobre 2 vezes 2, 4. Agora, y de v é menos delta sobre 4a. Que é igual, menos. Quem é delta? Delta está aqui, ó. 49 sobre 4 vezes A, que é quanto? Menos 2, não é isso? Então, y de v vai ser igual, olha. Menos com menos dá mais, vai ficar 49 e 4 vezes 2 dá 8, tá certo? Então, x de v, y de v. Pronto, tá aí. Agora nós temos os ingredientes para colocar aqui dentro do gráfico, não é isso? Primeiro, no eixo x, vamos colocar as raízes. Quem foram as raízes? Menos 1 e 5 meio. Menos 1 no eixo x no lado negativo e 5 meio. Aí você diz, mas 5 meio do lado positivo, eu vou botar aonde? Se você pegar 5 meio, olha, 2 vezes 2, 4 só. Tá 2,5, então depois do 2, um pouquinho, né? Então nós temos aqui, olha, 1, 2, vai ficar por aqui, ó. Beleza? Tá aí as aí. O vértice, 3 quartos. 3 quartos. O vértice é fácil. O x do v é fácil de você marcar. Você escolhe, posiciona mais ou menos o x de v no meio das duas raízes. Vai ficar mais ou menos por aqui, ó. Vai ficar 3 quartos. E o y de v, 49 oitavos. Eu já sei que vai ficar aqui por cima, não é? Porque o A é negativo. Quando é negativo, a concavidade vai estar voltada para baixo.
Aí eu digo, mas eu vou marcar aqui mais no começo, mais no final, onde eu marco? Vamos dividir 49 por 8. Dá 6 vezes 8, 48, 49, sobra 1. 6, alguma coisa, né? 6, alguma coisa. Então, ó, você vai contar 6 e marcar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, alguma coisa vai estar por aqui. Aí eu vou fazer o que, pessoal? Vou unir aqui, ó. Aqui é 49 oitavos. E agora, ó, vamos fazer a união. Um livro assim é complicado, né? Mas a gente faz devagarinho. Então, tá aí mais ou menos o gráfico. Tá aí o gráfico da função do segundo grau. Veja que ele cortou aqui, olha. Que número é esse aqui, olha? É o C. Então aqui 5 é onde a parábola corta o eixo Y, certo? Deixa eu dar só uma ajeitada aqui, galera. Pra ficar mais bacaninha, né? Pronto. Agora ficou mais bacana, tá? O gráfico. Nesse gráfico, pessoal, se a gente quiser mais um detalhezinho, a nossa função atingiu o ponto de máximo, não foi? Está lá em cima. Ponto de máximo. O nosso ponto máximo é YV, olha. E eu já sabia que era ponto máximo, né? Olha, quando o A dá negativo, a concavidade está voltada para baixo e nossa função atinge o ponto máximo. E aqui, vamos para cá? Aqui atingiu o ponto de mínimo. O A é maior que zero. Então, ponto mínimo sempre é quem? Y de V. Menos 4. Então, tá aí, galera. Gráfico da função quadrática.